Tarde, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre retórica et ineptias, Tenente Macunaíma. Na verdade, é a retórica do idiota, né? Ou do idiotismo, do Tenente Macunaíma Messias, tá? Porque o que se observa é que nessa fervura, né, nesse processo da CPI, o tenente ele apela para a retórica dos idiotas, tá? A ideia dele como sempre, não é? É utilizar o canal de comunicação oficial, né, do Palácio da Alvorada ou do governo federal, né, do governo macunaímico, para sua fala, né, para sua conversa cotidiana, é, sempre de manhã e à tarde, não é? Com 7 ou 8 apoiadores no chamado cercadinho, né, no jardim do Palácio da Alvorada. Ele tem feito isso já há mais de 2 anos, onde ele dá as informações. Assim como ele divulga os atos oficiais do governo dele, literalmente postando nas mídias sociais. Quer dizer, tem uma SECOM, uma Secretaria de Comunicação, não se sabe bem para quê. Porque, na realidade, a intenção do senhor Macunaíma não é comunicar oficialmente. É tudo sempre extraoficialmente, de forma que ele possa falar as coisas e possa negar a posteriori. Porque a ideia é muito mais negar do que confirmar, né, aquilo que ele fala. Porque ele age como um fanfarrão, né, como um bufão, o tempo inteiro. Ameaçando, sendo desagradável, grosseiro e agindo de uma maneira que é inaceitável a partir do ponto de vista de alguém que ocupa a cadeira da presidência da República desse país, ou de um prefeito, ou seja lá de quem for. Se referir à população como idiotas. Deixa eu entender. Idiotas é quem? É aquela pessoa que opta por ficar em casa? É aquela pessoa aposentada que vai ficar em casa porque ela não quer se contaminar? Ou é aquela pessoa que vai ficar em casa porque não é seguro sair nas ruas? Sabe? É uma coisa absurda, porque se a pessoa. Qual o problema do cidadão ficar em casa se ele tem condição de ficar em casa? Que governo é esse que se preocupa com o cidadão que está em casa? Porque boa parte das pessoas que estão em casa são aposentados, são pessoas que têm condições de ficar em casa, ou por uma razão ou por outra, em decorrência da sua idade, em decorrência da sua condição laboral, né? Se essa pessoa continua trabalhando, se não continua, se o trabalho dela tem como ser realizado à distância, enfim. Mas, de qualquer forma, é um direito da pessoa ficar em casa, assim como, hipoteticamente, seria um direito da pessoa sair para as ruas. Mas e aí? Sabe? Nós vamos falar de idiotas quem vai para a rua? Nem todas as pessoas que vão para a rua vão porque são idiotas. Boa parte delas vão para a rua porque elas precisam, sabe? Elas não recebem nenhum auxílio desse governo. Então são pessoas que precisam trabalhar. Há os dois lados da moeda, né? São duas faces da moeda. Não dá para você analisar sob um único ângulo. É preciso observar as outras situações, tá? E eles não são idiotas, assim como não são idiotas aqueles que saem porque, eu vou sair mesmo, eu não acredito em contaminação, enfim, é um direito da pessoa. Essas narrativas, essa guerra de narrativas não leva a gente a lugar nenhum, tá? E já passou da hora de nós termos um tipo de comunicação, um tipo de posicionamento, de comportamento formal, oficial, sabe? Digno de alguém que ocupa o posto, a função de presidente da República desse país. E não esse tipo de conversa de botequim, sabe? De quem se acha machão. Tá falando para quem? O Brasil, a sociedade brasileira, ela é composta de mais de 215 milhões de pessoas. E o que nós temos é que não há dinheiro para se realizar o censo, então é toda uma polêmica. Na verdade, quem está governando é o Supremo Tribunal Federal, porque esse governo não cumpre nenhuma das suas funções
formais, constitucionais. Ele trabalha na perspectiva de uma imunidade de rebanho, ou seja, vamos contaminar todo mundo. Conforme foi divulgado, não é? Da instalação de um hospital de campanha em Águas Lindas, aqui em Goiás, onde o senhor presidente vai cumprimentar as pessoas sem máscara, enfim, né? E retorna e vai abraçar o governador Ronaldo Caiado, né? Que dá para ele álcool em gel, para ele lavar as mãos, enfim, e diz assim: vamos contaminar todo mundo que aí resolve essa polêmica, não é? É bem isso, é bem essa atitude, esse comportamento metódico no sentido de contaminar todo mundo, de negar a vacina, de negar a ciência, tá? Bom, nesses termos, ele funciona como um garoto propaganda, literalmente, da cloroquina e da contaminação e dessa ideia de imunidade de rebanho, que seria a imunidade relativa que você adquire a partir do momento que você tem muitas pessoas que receberam a vacina no braço, tá? E não dessa forma. De você contaminar, aleatoriamente contaminar, propositalmente, grande parte da população brasileira para ver algumas centenas morrerem à míngua. É assombroso, já passamos de 440 mil brasileiros mortos. E o que nós ouvimos nessa CPI e desse senhor que ao perceber que está perdendo popularidade, ele parte para atitudes absolutamente insanas, não é? O que nós percebemos? É que ele quer fazer propaganda da contaminação, né, em massa. Ele busca aglomerar de qualquer maneira, não usa máscaras, né, e toma e receita, né, fármacos para o tratamento, atendimento precoce, que já foi comprovado que isso não existe. Então, nós saímos de mentiras absolutas, com o senhor Pazuello, Pinóquio, Pica-Pau, para mentiras relativas, não é? Agora, não recomenda o tratamento precoce em uma situação específica. Não, ele não pode ser recomendado de maneira alguma, mas usa-se esse argumento de dizer que em algumas situações o tratamento precoce ele seria indicado. Quer dizer, uma meia-verdade. Antes da mentira absoluta, agora chegamos à meia-verdade. Mas no passo em que nós estamos, vamos terminar esse governo num modelo de pica-pau, sabe? De intriga, de mentiras, de fofoca, tá? De enfrentamentos. Ou macunaína, sabe? Macunaíma, literalmente, né? Esse herói sem nenhum caráter. Isso se adequa à perfeição para esse governo que aí está. Bom, eu vou usar como fonte aqui a Folha de São Paulo, que ela vai fazer vai rastrear, né, as atitudes do tenente quando ele se sente ameaçado. E são 6 tópicozinhos, tá? No primeiro tópico, ele ameaça, né, como o bufão e o falastrão, né, o fanfarrão que ele de decreto contra as medidas restritivas. Todo mundo vai sair, né? E aí vem imediatamente com o meu exército, esse é o número 2. Meu exército não vai proibir, pelo contrário, vai garantir que você possa sair nas ruas, do jeito que você quiser, sabe? Não é uma questão de preocupado com a saúde ou com a sobrevivência, com o sustento das pessoas. É preocupado simplesmente com a polêmica. É a única coisa que esse senhor sabe fazer. Bom, além do meu exército, né, que já é altamente ofensivo isso. Mas é engraçado que ele fala meu exército. Eu ainda não ouvi ele falando minha marinha, sabe, minha aeronáutica. Porque as Forças Armadas, elas são compostas dessas 3 armas. Não é só o exército. Tem a marinha aeronáutica. Eu nunca ouvi falar minha aeronáutica, sabe? Minha marinha. Até porque o Barras Torres, Antônio Barra Torres, que é um almirante, ele apresentou um posicionamento contundente nessa CPI para apurar da Covid-19, para apurar erros e omissões, sabe? Atos de omissões desse governo macunaímico, literalmente no sentido psicopata, insano da palavra, não é? Bom, e o número 3, manifestações antidemocráticas. Vimos isso nesse final de semana passado. Sabe, em que esse governo, esse presidente, ele vai andar a cavalo em Brasília, vai se aglomerar, vai andar num helicóptero, sabe? E nesse helicóptero vai subir em cima de um palanque, e lá você vê os apoiadores
desse governo com cartazes gigantes, pedindo golpe militar, né, com o Bolsonaro no poder. Só que agora colocaram em inglês, usaram a língua inglesa. Está grafado no cartaz em inglês. Golpe militar com o senhor Bolsonaro no poder. Que maravilha, não é? Esse um fato que merece uma análise mais apurada. Em inglês. Está pressupondo o quê? Está escrevendo para quem? Quantas pessoas no país conseguem ler em inglês e compreender? É algo interessante. E quando ele sobe no palanque? E o Braga Neto é o novo Pazuello, não é? É o novo Pazuello macunaímico, que apoiando esse tipo de insanidade como se fosse se impor esse tipo de governo. Então essas manifestações, o retorno dessas manifestações são preocupantes, sabe? E isso tudo considerando o que a Folha de São Paulo diz, né? Quando ele se sente ameaçado, como que o tenente Macunaíma age, né? E o número 4, o voto impresso. Agora sim, uma campanha do voto impresso. Vamos retornar ao voto impresso, porque aí vai resolver os problemas desse país. Que impressionante isso, né? Voto impresso. Tá? Essa é a nova bandeira do presidente insano. E se não tiver voto impresso, não tem eleição. Como se isso dependesse exclusivamente de uma canetada dele. o que atesta o estado de insanidade, de psicopatia, de quem está vivendo uma realidade paralela. Aliás, todos esses que foram depor lá, eles vivem numa realidade paralela, sabe? Todos esses. O Van Garten, o Fábio Van Garten, e o senhor Pazuello. Eles vivem numa realidade paralela, literalmente. Assim como o chefe Mor, que é o senhor Tenente Messias Macunaíma. E o senhor Marcelo Queiroga. Sabe, eu fico constrangido de ver um médico mentir e negar a sua própria formação de uma maneira absurda. E você percebe, vamos vacinar 2 milhões, compramos mais 100 milhões, já tem 500 milhões de vacinas e nada de vacina. Agora vem com essa, a bula diz 21 dias, ele diz, não, vamos vacinar com intervalo de 3 meses. 21 dias não serve para nada. Eu nunca vi falar que um médico faz esse tipo de receita. Ele vendeu a alma ao inferno, ao demônio, por causa de um cargo. E um cargo que ele vai perder rapidamente. Ele não completa um ano nesse cargo, de maneira alguma. Ele vai ter que sair. Nós vamos conhecer outro ministro da Saúde. Mas até que ponto que ele vai aguentar esse tipo de coisa? De ficar, primeiro, mentindo descaradamente, assim como o Pazuello, e agora com meias verdades, sabe? Relativizando a verdade, dizendo, vamos vacinar 2 milhões, usa máscara, sabe? Não, tratamento precoce tem um certo sentido. E o Conitec? E vem e dá uma decisão pela metade, a pedido do senhor Marcelo Queiroga. Sabe, é como se fosse um vale-emprego, uma garantia de emprego, não é? Não é uma garantia de desemprego, uma garantia de emprego, para ele se manter no cargo. Ele não negou frontalmente, definitivamente, essa insanidade de tratamento precoce. Bom, e esse voto impresso que vai dar muita polêmica, porque o Supremo está do outro lado, não é? Então você vai ter 2 poderes, porque esse número de seguidores dele que vem diminuindo progressivamente, mas fazem muito barulho. E tem os robôs, né, para ficar dando cliques e essa coisa toda, tá? Bom, o número 5. Somente Deus me tira do cargo. Pois é. Lá antes de ele assumir o cargo, quase que um tal de Adélio, né, a mão de Deus retirou ele, tá? Fazendo sempre referência a isso para se vitimizar. Sabe, ele deveria estar fazendo um governo sério, competente, voltado para a população, porque ele quase morreu. Mas não, ele quer contaminar todo mundo, essa é a ideia. Tá? E o 5, né? O 5 somente Deus. O 6, né? Aí vem o que mais é assustador para um presidente falar. Tá? Imorrível, é imortal?
Então, né? Imbrochável. Lá vem ele com esse aspecto da sexualidade de novo. Sabe, quem fica muito reafirmando a sexualidade é porque não tem segurança com a própria sexualidade. Isso é complicado, os psicólogos podiam ajudar na interpretação dessa insistência nesse imbrochável. Incomível. Canibalismo? Ou mais uma vez a sexualidade? Esse senhor, ele merece muitas teses e muitos estudos e pesquisas e análises. Porque depois de falar do refrigerante de Jesus, não é? E dessas ilações homofóbicas e de caráter sexualizado, e agora vem com essa imorrível, é imortal, é Deus, né? Onisciente ali presente, ele se acha, literalmente. É imbrochável. Como assim? Sabe, falar de Viagra, de não sei o que o povo brasileiro quer saber da sexualidade do presidente da República? Ninguém está perguntando por isso. Quer dar uma de machão? Machão com 67 anos, uma barriga gigantesca, cercada de centenas de seguranças. Aí vai falar de dar murro na boca dos outros, encher a boca de murro, pelos outros termos, porque o nível intelectual é baixo. É fácil, cercado de 50, 60 agentes de segurança. Eu devia falar isso sozinho, né? Vem cá, vamos conversar. Não, não faz isso não. Então essa macheza, esse imorrível aí é bem questionável. Esse imbrochável também. Tá me parecendo que quem desdenha quer comprar, né? De tanto falar mal, né? E quer se reafirmar essa masculinidade. Isso é justamente o que faz aquela pessoa que está em baixa com essa sua própria masculinidade, não é? E aí, incomível. Como traduzir isso? É antropofagia? É canibalismo? Ou é a sexualidade de novo? Quer dizer, é tão insano, psicopata e desagradável que ninguém quer comer. O que é incomível porque é, 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 é uma coisa absurda, sabe? É incompreensível e é totalmente sem sentido, desnecessário. Além de mentir descaradamente, ataca o tempo todo as instituições democráticas desse país. Ataca o tempo todo o povo brasileiro. E agora vem a público para chamar de idiotas as pessoas que que optam por ficar em casa. Boa parte delas são aposentados, senhor. E elas têm condição de ficar em casa e elas têm o direito de ficar em casa se assim optarem. Aposentados. Isso sem contar que quase 300 mil aposentados, e essa é outra pesquisa que está sendo feita, faleceram de Covid, porque se contaminaram, e muitos deles por conta desse discurso negacionista desse governo. Então resolveu-se o problema da Previdência, né? Agora não temos mais problema da Previdência. O rombo deve estar se resolvendo, né? Deve ser uma política, isso é uma estratégia de governo, pode ser, tá? Bom, só uma última coisa. Esse senhor, Ernesto Insano Araújo, não é? O ex-ministro das Relações Exteriores, que confirmou que o presidente defende a cloroquina, que ele fez força para importar a cloroquina, vacina não, mas cloroquina sim, e que ele agrediu e agride sistematicamente a China, que é o nosso fornecedor de insumos para a produção de vacinas aqui no Brasil. Sabe tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca Oxford. Qual a razão disso? E o pior, fomos socorridos, Manaus, o Amazonas foi socorrido pela Venezuela, pelo governo de Maduro. Ele doou mais de 100 metros cúbicos de oxigênio e o governo brasileiro, nem para mandar um avião da FAB lá buscar, veio rodando por estradas vicinais, sabe aquelas estradas da Transamazônica, até chegar em Manaus. Um transporte que poderia durar 8 horas, gasta 72 horas e você tem milhares de vidas perdidas, pessoas morrendo, asfixiadas. Aliás, vem o senhor, Tenente Macunaína, imitar uma pessoa morrendo asfixiada.
E o povo fica em silêncio, ficamos a observar isso. E ninguém ligou. Foi perguntado para o senhor Ernesto Insano Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, se ele havia ligado para a Venezuela, sabe? Para agradecer, pelo menos, não é? Se ele havia ligado para a Venezuela, para... E a resposta dele foi um não seco. Não. É como se ele pudesse, ele dizia, não traga essa porcaria de oxigênio, não. Nós preferimos morrer. Nós quem, cara pálida? Você, que tem um médico aí do lado para te proteger na hora que você precisar? Ou o povo? O povo que não tem ninguém ao lado dele. O povo que não tem dinheiro. O povo que depende do SUS. Um SUS sucateado. É isso. É um desabafo, não dá, tá? Para aguentar isso. Ser chamado de idiota, afora o tanto de barbaridades e impropérios que esse tenente Macunaíma já proferiu nessa retórica da imbecilidade, da inépcia, do inepto. É uma retórica do inepto. Inepto que é ele, tá? Então, de repente, quando ele fala de imbrochável, ele está falando da própria sexualidade, e quando ele fala de idiotas, ele está se referindo a si mesmo. Deve estar falando diante do espelho, não é? Porque o povo não é idiota, não, meu caro. E da mesma forma, incomível, não é? Isso é coisa de inepto. Quem será o idiota nessa situação? O povo brasileiro? Ou uma pessoa que se autodefine como imorrível, como imbrochável, incomível, e que vem a público em tom de escárnio, falando com seu palanquezinho ali de 8, 9 pessoas, e diz assim: os idiotas que ficam em casa. Então, esses idiotas que estão ficando em casa não estão recebendo auxílio do governo, não, senhor. É isso, tá? Nós vamos parando por aqui, porque agora, nesse exato instante, está acontecendo outro depoimento, né? Aí sim, do senhor Enano Pazuello, literalmente é Pinóquio, é um Pinóquio de primeira linha. E é engraçado como que isso é uma doença que contagia, não é? É o senhor Marcelo Queiroga, também é um Pinóquio. E eu acredito que ele vai se arrepender amargamente de ter vendido a alma ao diabo, ao demônio. Porque você percebe no olhar dele, na postura corporal dele, que ele está envergonhado. Porque não está vacinando 2 milhões de pessoas, não tem vacina. Vai faltar vacina a partir da semana que vem, porque não tem insumo e esse governo ofendendo a China. Que a China fabricou o vírus em laboratório. Enfim. Então, quem é o idiota? O povo que quer vacina? Ou o tenente Macunaíma, que fica insistindo em dizer que o vírus foi criado na China? Ou que fica a se vangloriar que ele é imorrível, imbrochável, incomível? Quem é o idiota mesmo? E aí fica aquela pergunta, né? Que país é esse que é governado por idiotas? A gente volta para conversar um pouquinho sobre o Eduardo Pazuello Pinóquio barra Pica-Pau, tá? E também, de novo, o Marcelo Queiroga, né? O cardiologista que vendeu o seu nome, a sua memória, sabe? Para ocupar um cargo de ministro. É triste. E é meio macunaímico isso, literalmente. Até mais.